Sou Aparecido Alexandre da Silva, conhecido como Professor Cido. Em primeiro lugar, quero agradecer a escola, aliás, a EMEI, que está fazendo esse convite para que eu vou apresentar meu livro. Estou surpreso e contente com essa iniciativa e quero agradecer as pessoas que estão colaborando com isso. Então a EMEB Maria Rosa Barbosa e que está fazendo esse convite para fazer essa apresentação lá do livro. Vocês vão fazer o projeto e eu quero agradecer em primeiro lugar a professora Josiane Tameirão, né? Que essa professora eu a conheci ela no Cefam e ela me faz o convite. E a surpresa assim, que tem um mês e pouco que eu lancei o livro, já estou sendo convidado para fazer já tem uma escola que vai fazer esse projeto. E também quero agradecer a diretora Valéria Duarte, que também está empenhada nesse processo. E junto com ela a vice-diretora Márcia Jordão e a coordenadora Alessandra, as professoras Camila, Miriam e Roberta, os professores que interessaram em fazer esse projeto com o pessoal de suplência. E coincidentemente, isso é muito bom para mim saber que um aluno que estudou na suplência e que escreve um livro para as pessoas ler a história de Dona Francisca, e o primeiro trabalho que eu estou fazendo é exatamente com o pessoal da suplência. Então, para isso, para mim, é muito bom. E aí eu quero dizer da satisfação de fazer esse projeto com essa escola. Por quê? E mostrar para esses alunos que hoje, eu estava comentando agora com uma amiga, que é muito interessante, que se a gente parar para observar, Paulo Freire, imagina Paulo Freire na década de 60, ele pensando já a sociedade, como que ia mudar, e por que ele trabalha a questão da alfabetização de adulto. A importância, porque ele lá na década de 60, 70, quase 70 anos atrás, ele já pensava isso, já pensava, poxa, a sociedade brasileira ela está saindo, indo para os grandes centros e vão trabalhar. Naquele momento, as pessoas trabalhavam muito sem diploma, etc. Não precisava estudo. Como é hoje, no século XXI, com a tecnologia? Se nós não temos o conhecimento hoje, não é mais aquele empregado que vinha do interior do Brasil e tal para São Paulo e trabalhava e arrumava emprego. Diferente de agora. Então agora a tecnologia está aí. Então por isso que esse projeto que eu fiz do livro é para fazer com que as pessoas comecem a ler. E esse livro é uma forma bem simples de mostrar quem era a Dona Francisca e os seus 7 filhos. Como que a gente viveu, e eu que sou Aparecido Alexandre, nasci lá em Cardoso e nasci em 51. Como que era esse mundo e como que é o mundo de agora? Então eu estava comentando com a amiga aqui, dizendo o seguinte, dizendo o que a gente precisa entender, isso aprendi com os professores quando discutia a questão da dialética, é exatamente isso, que a gente precisa entender que a sociedade mudou, e a gente fica num discurso, no meu tempo, hoje em dia, só que a gente não contextualiza, e mais do que nunca, hoje a gente precisa contextualizar. Então esse livro que eu estou apresentando e fazendo, é uma homenagem que eu faço à minha mãe, porque a gente dizia naquele momento que a minha mãe era analfabeta. Só que hoje eu começo a pensar a inteligência, a capacidade que essa mulher tinha e a forma com que ela me ensinou a fazer o bolo, a cortar o frango, contando história, isto era mais do que pedagógico, né? Então, apesar dela não ter o conhecimento letrado, isso não quer dizer que eu não defendo a leitura, pelo contrário, por isso que eu escrevi o livro, para que as pessoas leiam, mas eu quero dizer que ela tinha todo um conhecimento, um jeito de ensinar. E quando ela dizia para mim assim, Cido, corta o frango, e o frango tem que dar 21 pedaços, senão ele foge da panela. Então eram os costumes, era a forma dela me ensinar a fazer. E era a forma dela ensinar pedagogicamente como que se fazia. Então eu pensei em homenagem à Dona Francisca, porque quando eu pensei a minha família como um todo, mesmo as minhas tias, a gente sempre lembra mais das tias, a gente lembra muito pouco dos tios, né? A gente lembra mais dos tios, das tias. E a gente começa observando que numa sociedade matriarcal, que é a sociedade africana, ela é matriarcal. E quando a gente começa a perceber que é matriarcal, e tanto é que no verso tem a minha avó, e aí eu mostro no livro que tem a minha avó e tem meus netos dela. E aí por quê? Porque ela teve toda uma preocupação com os netos, de criar os netos, com medo de que a filha dela casasse com alguém e o marido não tivesse os cuidados de trato com o filho, ela pegou os netos e criou. Tanto é que o mais novo, todo mundo conhece por Neném da Avó. Então esse livro, Dona Francisca, eu estou fazendo homenagem à minha mãe, mas ao mesmo tempo estou fazendo homenagem falando da minha avó, estou lembrando
a questão das mulheres. Isto foi um mote da minha formação, aliás, da minha formação, do período que eu trabalhei nas escolas. Eu sempre trabalhei com a hipótese. E quando eu trabalhei no Cefam, inclusive em 94, quando eu entrei lá e defendia o projeto, eu defendia dizendo o seguinte: olha, eu vou trabalhar temas tabus, que não se discute muito na escola. A questão de religião, a questão de futebol, a questão de política, que o pessoal dizia futebol e política não se discute. Não se briga, não se deve brigar, mas temos que entender. E tudo isso a gente tem que entender. Então discutir não quer dizer briga. E por isso que eu estou fazendo essa mensagem, no sentido de levantar tudo que aconteceu na nossa família. A dona Francisca, com seu jeito pedagógico de ensinar seus filhos, e é engraçado, diferente do meu pai. Então meu pai, por exemplo, hoje nós temos uma chacrinha e temos vacas e nós não tiramos leite, porque não aprendimos com ele. Ele não teve a mesma pedagogia de ensinar, né? E é engraçado que até hoje eu não sei encavar enxada, né? E tudo aquilo que era o papel do meu pai, a gente acabou não aprendendo, porque a forma é diferente. Então por isso que eu digo, a dona Francisca, hoje eu estou questionando o que nós chamamos de analfabeto. Porque na realidade o conhecimento que ela tinha, a forma que ela tinha, a pedagogia que ela tinha, talvez muitas pessoas que fizeram que têm o doutorado não tenham a pedagogia que ela tinha, de ensinar, de falar, e o jeito dela agradar os filhos, dela conversar com os filhos. Então por isso essa homenagem à dona Francisca. Então eu estou agradecendo essas pessoas e ao mesmo tempo espero que logo em breve eu esteja na escola para comentar com vocês. E é claro que a maior parte das coisas eu vou deixar para falar aí, né? E eu aqui só estou apresentando nesse vídeo, esse pequeno vídeo, para mostrar quem eu sou, Aparecido Alexandre da Silva, conhecido em São Bernardo pelo professor Cido. E aí eu posso falar mais sobre o que eu pretendo com o livro. E depois vou falar, inclusive, algumas questões que estão dentro do livro, tá bom? Então é isso, acredito que essa é a minha apresentação. Mais uma vez quero agradecer a escola que está me convidando para fazer esse projeto. E fiquei surpreso, porque o livro foi lançado aí em São Bernardo, dia 24 de maio, e agora vocês já estão trabalhando o livro. Então isso para mim é motivo de orgulho, e agradecer mais uma vez a todo esse pessoal que estão fazendo todo esse esforço para que esse livro chegue até os alunos, tá bom? Então muito obrigado mais uma vez a todos que estão colaborando com isso, e agradecer mais uma vez a professora Josiane, que é a minha colega de Cefam, e aprendi com ela também, e que trabalhamos muito tempo juntos, tá bom? Então isso, até um abraço, espero que em breve a gente está se encontrando pessoalmente.